Vamos falar sobre hipertensão arterial sistêmica, uma patologia que acomete milhões de pessoas no mundo moderno. Cada dia mais pessoas ficam acometidas por essa patologia. Eu gostaria de conversar com vocês o que eu venho conversando com meus pacientes ao longo desses anos, e é o que a visão da medicina tradicional antiga. Existe uma divergência entre a medicina tradicional antiga e a medicina moderna sobre esse assunto, e existem várias correlações. Existem vários pontos sobre a hipertensão no qual a medicina antiga concorda com a moderna, mas existem também pontos de divergência, e é por isso que eu estou fazendo esse vídeo extremamente informativo. Começando pelo entendimento da medicina tradicional chinesa, no qual não existem doenças, existem síndromes, são 64 padrões de desarmonia, e cada um padrão ele pode se transformar no outro. Existe o seguinte, eu sempre brinco, não tem uma hipertensão andando na rua, é uma pessoa. Então cada pessoa chegou naquela hipertensão, naquela pressão alta nas artérias, naquela hipertensão arterial sistêmica. Cada pessoa chegou por um local. Algumas pessoas chegaram por vários motivos, mas cada um chegou por um motivo específico mais proeminente. Uma pessoa chegou à hipertensão pela questão emocional e pelo estresse, pela agitação do dia a dia. A outra pessoa pode ter chegado à hipertensão pela agitação do coração, né? Pela questão do coração estar mais acelerado, por vários motivos. Outra pessoa chegou à hipertensão por um mau funcionamento renal. Aí pode ter sido porque bebeu pouca água, ou por uma fadiga adrenal, ou ainda por uma alteração na filtragem do sangue nos rins, alterações no sono. Olha quantos caminhos tem para chegar na hipertensão. Não é simplesmente utilizar um diurético para diminuir a pressão. Não é assim que funciona. Então, a outra pessoa pode ter chegado na hipertensão pelo fígado, extremamente irritabilidade. A outra pessoa pode ter chegado na hipertensão pelos pulmões, né, que não faz a respiração corretamente. Segundo a medicina tradicional chinesa, vou falar primeiro da medicina tradicional chinesa e depois da medicina moderna. Segundo a medicina tradicional chinesa, o controle de pressão arterial primordial está nos rins e no relacionamento entre os rins e o coração, que seria o relacionamento Shen e Qin. Esse relacionamento na medicina chinesa ele é tão complexo e ele é tão valioso que ele é vital para várias manutenções de várias funções na nossa fisiologia. E uma delas é a manutenção da pressão arterial sistêmica. No raciocínio dos 5 movimentos, o movimento água é o que vai dar sustentação. O movimento água, a água deve dominar o fogo para que o fogo não se acelere demais, para que o fogo não se exacerbe no organismo. Traduzindo, significa o seguinte, significa que os rins têm que estar funcionando mais forte, tem que estar mais funcionando de forma que esteja suficientemente saudável os rins para controlar o coração, que eles chamam de os rins da raiz do coração. Que quando os rins estão fracos, o coração se acelera de tal maneira que pode criar fogo vazio ou excesso de ângue do coração. O que significa isso? Quando os rins estão funcionando menos, para a segunda visão da medicina chinesa, significa que a água vai falhar em controlar o fogo. E aí, por sua vez, o coração tem a tendência de ter palpitação, tem a tendência de ter a frequência cardíaca elevada,
durante o dia. Isso piora a qualidade do sono também, porque qualquer variação na frequência cardíaca, mesmo que seja uma elevação na frequência de apenas 10 batimentos por minuto em média, já vai alterar todo o estado de sono e vai causar um problema relacionado a esse relacionamento entre água e fogo, que é o que pode causar hipertensão, segundo a visão da medicina chinesa, medo também, né? Pânico pelo lado dos rins e ansiedade, né? Euforia pelo lado do coração. Bom, basicamente isso é a visão da medicina chinesa, sendo que tem muitas outras variáveis, um bom sono, né? A questão da alimentação, se a pessoa consome alimentos muito yang, muito amargos e poucos alimentos yin, poucos alimentos que nutrem os rins, alimentos salgados, alimentos peixe, alimentos oleaginosos, né? Bom, essa é a visão da medicina tradicional chinesa. Agora, a visão da medicina moderna é um pouco mais mecanicista, embora ela esteja muito correlacionada e em muitos pontos elas se encontram. O que se passa? Na visão da medicina moderna, a questão da hemodinâmica, o controle de pressão arterial sistêmica ele é muito complexo, ele também envolve os rins, o fígado e os pulmões, o centro vasomotor na base do crânio, né? O sistema nervoso simpático e parasimpático. Então o que se passa? Parte do controle da pressão arterial, além da hemodinâmica, da questão do estresse, do sistema nervoso simpático e parasimpático, do centro vasomotor, nós temos o controle via renal também e controle via enzimático. Esse controle enzimático, na arteríola aferente dos rins, por exemplo, nós temos controles, nós temos enzimas, nós temos mecanorreceptores, que são barorreceptores, né, e receptores químicos. Então, por exemplo, e essa renina é uma enzima vasoconstritora, então ela faz uma vasoconstrição, ela diminui o calibre dos vasos para que a pressão se eleve. Só que essa renina ela não é só vasoconstritora ela sozinha. Ela precisa também do angiotensinogênio armazenado no fígado para se transformar em angiotensina 1. E precisa da enzima conversora de angiotensina nos pulmões para se transformar em angiotensina 2, que aí tem um efeito vasoconstritor de elevação de pressão arterial sistêmico. Então precisa desse eixo, né? Desse controle do sistema nervoso central, do sistema nervoso autônomo simpático e parasimpático, centro vasomotor, e o controle enzimático e hemodinâmico, né? Que é a circulação do sangue. Então os rins, quando vão fazer essa filtragem, eles têm todo esse mecanismo também refinado. Renina, angiotensina gênio. Renina com angiotensinogênio no fígado forma angiotensina 1, e a angiotensina 1 em contato com a enzima conversora de angiotensina nos pulmões forma a angiotensina 2 para a elevação da pressão arterial, porque se a gente ficasse com a pressão muito baixa também a gente morreria. Então esse mecanismo existe. E o mecanismo contrário, que é o de abaixar a pressão arterial, é o mecanismo de vasodilatação. Quando a gente vasodilata, a gente abaixa a nossa pressão arterial sistêmica. Né? O mecanismo de hemodinâmica está muito relacionado também à circulação de sangue dentro do nosso corpo. Então as artérias, veias e capilares, elas têm que estar com lúmen, elas têm que estar limpo, porque se ela tiver com um acúmulo de placa ateromatosa, isso é uma das causas da hipertensão. O que é uma placa ateromatosa? Uma formação de placa de ateroma, ela é a maioria dessa placa de ateroma, 70%, estão ácidos graxos poliinsaturados, que é o óleo de soja, a margarina. Ácidos graxos poliinsaturados são gorduras, óleo de girassol,
essas gorduras se acumulam, não é a gordura do ômega 3, por exemplo, ou a gordura boa do abacate, não. São os ácidos graxos poliinsaturados, óleo de soja, óleo de girassol, canola, margarina. Né? E como que essas placas se acumulam, essas placas de ateroma se acumulam nas artérias, veias e capilares? Por microlesões no endotélio das artérias, veias e capilares. Essas microlesões são causadas por lesões de estresse, por o pH do sangue estar baixo, por lesões químicas de substâncias químicas lesivas para as paredes do endotélio das artérias, veias e capilares. Então, o excesso de consumo de açúcar, álcool, sal refinado de cozinha, sem ser o sal integral, né, vai lesionar o endotélio das artérias, e essas microlesões facilitam uma inflamação no local e aí acumula ácidos graxos poliinsaturados, que é o óleo de soja, margarina, óleo de girassol e canola. E aí forma aquela placa de ateroma que 70% é o ácido graxo poliinsaturado. Mas ali, por ter colesterol, para poder cicatrizar, o colesterol vai até o local para que as células do sistema imunológico consigam fabricar o fibrinogênio para fazer a fibrose, para poder não ter uma hemorragia, né? Para onde tem a lesão no endotélio das artérias, que é fininho, ela ir lá e consertar, é como se fosse o cimento, né? Junto com as células mortas de defesa, tem ali o colesterol para cicatrizar. Né? Não é culpa do colesterol, nem das células do sistema imunológico, a não ser que a pessoa tenha um problema relacionado à autoimune aí, ou que consuma alimentos que provocam alteração do sistema imunológico, ou até parte emocional, mas geralmente essas lesões nas artérias são fabricadas por pH do sangue baixo, desidratação, né? Porque quando você está hidratado, o seu volume de sangue aumenta e você aumenta a vasodilatação, aumenta a produção de óxido nítrico, que vai fazer a vasodilatação no endotélio das artérias. E nós temos que fabricar o óxido nítrico para vasodilatar e a endotelina 1 para fazer a vasoconstrição, para nossas artérias, veias e capilares ficarem sempre flexíveis. Da mesma forma que a gente tem que exercitar nosso cérebro com leitura, exercitar nossos músculos, nosso corpo com exercício. Temos que exercitar também artérias, veias e capilares com a vasoconstrição e vasodilatação, exercício físico, banhos gelados, consumir alimentos ricos em nitrogênio para a produção de óxido nítrico, por exemplo, couve, vegetais folhosos escuros. É assim que funciona a questão da hipertensão. Quando se toma um diurético, na verdade, é muito indicado em alguns casos, mas quando se toma ele de maneira crônica e não se faz uma hidratação corretamente, na verdade você eleva ainda mais a hipertensão. Porque quando você toma um diurético, você vai perder magnésio, cálcio, você vai desidratar. O sangue, ele é 92% água. Então, quando a gente toma um diurético, a gente desidrata, perde minerais e perde volume de sangue a longo prazo. E quando você perde volume de sangue porque você está desidratado ou desidratada, aí que é o problema. Porque quando você perde volume de sangue, você aumenta mais ainda a vasoconstrição, mais ainda a produção de renina, e aí você aumenta a sua hipertensão arterial sistêmica. O caminho para melhorar a hipertensão é o controle emocional, espírito, energia e essência, os 3 tesouros, mais a questão da alimentação, porque alguma coisa que inflama as artérias vai causar acúmulo de placa ateromatosa, mais a hidratação, uma das coisas mais importantes para o pH do sangue estar limpo, para não causar lesão no endotélio das artérias. E quando você está hidratado o suficiente, quando você está bem hidratado, o volume de sangue aumenta e faz a vasodilatação das artérias, veias e capilares. Uma das principais causas da hipertensão é a desidratação. Ok? Tenho certeza que foi muito útil e até ficou um pouco mais longo o vídeo, mas com muita informação, né? Eu queria deixar aqui um recado final, que é
a utilização de água de pH fisiológico alcalino, por exemplo, água de coco, que ela hidrata muito mais do que a própria água, para pessoas que estão sofrendo desse mal da hipertensão. Saber, quem está com hipertensão, ter a tranquilidade de que o seu organismo, embora às vezes não esteja conseguindo fazer nesse momento um controle dessa pressão naturalmente, ele tem esse potencial. Não estou dizendo para parar de tomar o diurético, muitas das vezes, maioria das vezes, não todas as vezes, mas maioria das vezes é necessário. Porém, se for usado a longo prazo, sem você fazer uma hidratação no seu corpo, uma hidratação especial, exercício físico, respiração, controle emocional, vitamina B12, que é importante também para a produção de sangue. Se você não fizer isso, aí sua hipertensão vai piorar. Mas se você fizer isso, você vai perceber que você vai ter um controle muito mais fácil da sua hipertensão arterial sistêmica. Espero que tenha ajudado com esse conteúdo. Um abraço a todos.